Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Rondinelli e hoje a gente vai ver uma aulinha de filosofia. Vamos navegar nos mares do empirismo, meu camarada. Vamos ver qual que é a diferença do empirismo para racionalismo e como que essa corrente importante da filosofia tem caído nos últimos tempos no Enem e em outros vestibulares, beleza? Bem, eu vou espelhar um material para vocês que vocês vão ter a chance de printar a tela, caso vocês queiram montar uma apostilinha, beleza? Então eu vou conversando, normal, trocando ideia, mas eu vou espelhar para vocês. Dessa forma assim, ó. É a hora de você dar aquele printzão, sacou? Para copiar a tela e ter o seu material bonitinho, salvo onde você quiser. Bem, a primeira coisa que a gente vai ver é exatamente, meu velho, sobre qual que é a diferença entre a última matéria que você viu, que é o racionalismo, e a próxima matéria que você vai ver comigo hoje, que é o empirismo. Observa, no racionalismo, somente a razão humana, trabalhando com os princípios lógicos, pode atingir o conhecimento verdadeiro. E o empirismo já fala o seguinte, ó, é a forma de conhecer que valoriza as nossas percepções sensoriais. Isso pode parecer um negócio meio estranho, um negócio meio diferente. Pô, somente a razão, trabalhando com princípios lógicos, pode atingir o verdadeiro conhecimento. E qual que é a diferença desse empirismo, que fala que é a forma de conhecer, que valoriza as nossas percepções sensoriais? Bem, a próxima tela vai responder um pouco melhor isso para vocês. Observa só, mais um printzão. A razão humana é o único instrumento capaz de conhecer a verdade. Essa é uma base do nosso camarada Descartes, por exemplo. Os princípios lógicos fundamentais são inatos, ou seja, não dependem da experiência sensorial. O camarada vai falar que as coisas já nascem dentro na gente, igual você via na escolástica, na filosofia da antiguidade, da Idade Média, principalmente. A experiência sensorial é uma fonte permanente de erros, vão afirmar os racionalistas. Seu tato, sua visão, sua audição pode te enganar. E afirma que, ao nascermos, trazemos em nossa inteligência alguns princípios racionais e ideias verdadeiras. Bem, meu camarada, vamos pegar de novo essa ideia aqui e vamos continuar a discuti-la. Para os racionalistas, como por exemplo René Descartes, a ideia de que nós temos ideias inatas, ou seja, que já existem na gente ao nascer, vão ser descartadas pelos empíricos ou pelos empiristas. Eles vão afirmar que a verdade está exatamente na percepção dos sentidos. Então, se você for ver a próxima coisa, olha essa frase aí do nosso camarada René Descartes. De sorte que, após ter pensado bastante nisso e de ter examinado cuidadosamente todas as coisas, cumpre, enfim, concluir e ter por constante que essa proposição, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeira. Todas as vezes que eu anuncio, eu a concebo em meu espírito. O René Descartes, falando aquela síntese daquela frase, eu penso, logo existo. No entanto, quando você vai ver esse método racionalista, como eu te falei, baseado na ideia de que a razão humana é o único instrumento de verdade, de que os princípios lógicos fundamentais são inatos, ou seja, já existem as verdades dentro de você, sacou? Os empiristas vão falar, não, não rola. Porque se todas as ideias nascessem de forma inata nas pessoas, todas as pessoas teriam a mesma base cultural, a mesma base de conhecimento no mundo inteiro. E não vai ser isso que vai rolar. Vamos ter bases muito diferentes. Assim sendo, o que vai acabar acontecendo? Quando a gente chega, olha aí, ó, para o racionalista, a verdade só pode ser conhecida mediante o trabalho lógico da mente, independentemente das percepções sensoriais. Você dá um printzão na tela, olha aí. Para o racionalista, a verdade só pode ser conhecida mediante o trabalho lógico da mente, independentemente das percepções sensoriais. Olha a próxima. O que o empirismo vai falar? O empirismo já vem falando, ó, a verdade está na percepção do sentido. Não existem ideias inatas. Não existe algo que já nasceu concebido dentro de você. Toda ideia foi adquirida pela percepção sensorial. Saca essa ideia do cara agora, olha lá. Suponhamos, portanto, que a mente seja uma folha em branco, desprovida de caracteres, sem qualquer ideia. De que modo receberá as ideias? Respondo, da experiência. É este fundamento de todos os nossos conhecimentos. Daí extraem a sua origem primeira. Então, de acordo com o nosso camarada John Locke, um empirista, a verdade está na percepção dos nossos sentidos, do tato,
do olfato, do paladar, da audição, sacou? E é dessas experiências que nós conseguimos realmente saber o que é a realidade. É a partir daí que nós sabemos o que é realmente o conhecimento. Show de bola? E aí, meu camarada? Vamos lá. Olha aí, como eu estava te dizendo, para aqueles que gostam de dar um printzão, tá aí a parada. O empirista, todo conhecimento está baseado na experiência sensorial. Depende, portanto, em última instância, de pelo menos um dos nossos 5 sentidos. Então, se não tiver um dos 5 sentidos envolvidos, a experiência não é uma experiência tida como real. Não é uma experiência que você pode realmente falar assim, eu senti, isso para mim é real, isso aconteceu. Show de bola? Continuando a nossa ideia. Vamos ver a questão do inatismo? O que é a questão do inatismo, só para poder relembrar? Percebemos que o princípio do racionalismo é a teoria do inatismo, ou seja, a crença de que ao nascermos já trazemos conosco algumas ideias. Show de bola. Por outro lado, o empirismo fundamenta-se na crença de que nossa mente nasce vazia. E somente no contato com o mundo, por meio dos nossos sentidos, é que iremos construir as ideias. Então, é uma parte da matéria boa de você pegar, porque é muito comum cair no Enem comparando uma da outra. Então, o racionalismo se baseia na ideia do inatismo, de que o nosso conhecimento já nasce com a gente. E para os empíricos, ou para os empiristas, nós somos uma tábula rasa, nós somos uma folha em branco, que vai sendo preenchida ao longo da nossa história e nós conseguimos adquirir algumas características, algumas verdades, que podem ser consideradas verdades ou não. A gente vai ver daqui a pouquinho qual é que é. Show de bola? E aí, ó, veja bem essa. Agora, olha isso. Se você ficou pensando se você é um racionalista, né, que já veio com conhecimento embutido em você, que critica os sentidos, ou você é um empirista, que fala que toda a realidade vem dessa sensação sensorial? Você acha que os sentidos podem realmente te enganar? Olha a grelha de Hermann. Quando se olha o desenho dos quadrados negros sobre um fundo branco, tem-se a impressão de que surgem manchas fantasmas nas interseções das linhas. As manchas desaparecem quando se observa diretamente a interseção. Então, se você começou a acreditar de que, de fato, nós não somos racionalistas ou é uma corrente meio diferente, porque as ideias não são inatas, elas não nascem na gente, aí você pagou e falou assim, não, então eu sou um empírico. Ah, por quê? Porque eu acredito na sensação, nos tatos, na visão, no olfato e em tudo mais. E aí você olha para essa grelha de Hermann. Essas bolinhas estão realmente se mexendo? O seu sentido pode te mostrar somente a realidade? O seu sentido também pode te enganar? Com base nisso, meu camarada, o primeiro cara que a gente vai ver é o nosso Francis Bacon, de 1561 a 1626. Em inglês, para o Bacon, a ciência era a técnica e os conhecimentos científicos, que deveriam ser considerados instrumentos práticos de controle da natureza. A ciência era uma técnica e os conhecimentos científicos devem ser considerados instrumentos práticos de controle da natureza. O que esse camarada está querendo fazer? Ele quer fazer com que a ciência tenha alguma praticidade na vida da pessoa. Ele pretende demonstrar uma grande preocupação com os conhecimentos científicos na vida prática. Então, o camada quer o quê? A ciência deve valorizar a pesquisa experimental. A ciência deve valorizar aquilo que a gente pode realmente calcular, pode realmente mensurar. Não em questões metafísicas ou que não tem como se medir, se pesar, se tocar, se olhar, sacou? Com base nessa ideia, o que o nosso camada Francis Bacon vai fazer? Ele vai falar que para a ciência realmente funcionar, seria necessário, um pouquinho aí já está chegando para você para ficar boa, seria realmente necessário com que a pessoa, que o ser humano, se desviasse de vários vícios que nós possuímos. De acordo com Bacon, a figura dos ídolos estava baseada nas falsas noções e hábitos mentais incutidos na mentalidade dos homens. Para ele, a crença nos ídolos prejudicava o avanço da ciência e a racionalidade humana. Dessa forma, rejeita o pensamento da filosofia medieval escolástica, a qual esteve baseada em noções abstratas. Nessa obra dele, O Novo Organum, ele vai colocar de que forma a ciência deve ser utilizada, de que forma ela deve ser esquematizada e com base em qual ideal. Ela só pode existir se ela tiver uma finalidade prática. E ela só pode existir se ela levar a humanidade ao progresso.
ela pode existir se ela se basear em conhecimento empírico, que pode ser testado, que pode ser comprovado, que pode ser repetido. Não em crendices ou em conhecimentos populares, ou fulano de tal me falou, ou a igreja me falou. Não, não vai ser com base nisso. Assim sendo, quem seriam esses ídolos, então? Seriam justamente os vícios ou as questões que atrapalham o ser humano a enxergar a realidade. Para você dar um print, Bacon visava uma reforma filosófica que garantisse o progresso das ciências contra a escolástica. Assim, seu pensamento crítico tinha como objetivo libertar o homem de preconceitos, fantasias, superstições que o impediriam da construção do verdadeiro conhecimento. Nesse contexto, encontramos sua teoria dos ídolos, sacou? Então, os ídolos seriam esses preconceitos, essas superstições, essas coisas que já são embutidas em você ao longo da sua história e que acabam te deixando cego, surdo ou mudo para a realidade mesmo. Os ídolos seriam, então, os obstáculos, as distorções, as ilusões que bloqueiam a mente humana. E isso conduziria o homem ao erro. Dessa forma, vamos ver que ídolos seriam esses. Haveria os ídolos da tribo. Quais seriam os ídolos da tribo? Os que resultam da própria natureza humana, a qual, imperfeita, distorce e corrompe as coisas devido aos limites naturais da própria razão. O homem não possui um lugar privilegiado no universo, sacou? E por isso não há nada no universo que lhe permita conhecê-lo. Você observa que quando o camarada está falando, só um pouquinho para voltar aqui, quando o camarada está falando a respeito dos ídolos da tribo, ele está falando das coisas que são inerentes à natureza humana, sacou? Ele está falando, inclusive, da própria humanidade, a ideia do homem se colocar acima de tudo e acima de todos. Do ponto de vista humano, é tal coisa que acontece. Do ponto de vista do humano, isso é uma realidade. Do ponto de vista humano, isso apenas é verdade e o outro não. Mas ele fala que isso varia de humano para humano. E em todos os humanos isso acontece. Então, a imaginação, o desejo, a suposição, elas acabam limitando você de enxergar o que é o conhecimento real. Seriam filtros que impediriam a gente de realmente enxergar a realidade, sacou? Os ídolos da tribo são aqueles que resultam, então, da nossa própria natureza, imperfeita, que distorce, que acredita em algo que não tem. Beleza? O próximo ídolo, e aí dando um telão para você poder dar o print, são os ídolos do foro ou os do mercado, né? São resultados da linguagem, da comunicação e do discurso. Ou seja, as palavras poderiam perturbar o intelecto e arrastá-lo a diversas controvérsias. O que esse camarada está querendo falar? No caso dos ídolos do foro ou do mercado, o camarada está falando do lugar onde as pessoas se encontram, das pessoas debatem, das pessoas conversam. E aí, quando você vai falar com uma pessoa, dependendo da forma que ela te explica tal coisa, você entende de uma maneira diferente. Uma história pode ser contada, a mesma história, sobre várias pessoas diferentes, e isso acaba distorcendo a realidade da história. Imagine que você leia um texto numa fonte de um livro A, numa fonte de um livro B, numa fonte de um livro C. Cada autor daquele pode falar da mesma coisa com palavras diferentes. Então, como não existe um padrão no diálogo, na comunicação dessas palavras, no significado delas, sejam elas palavras escritas, sejam elas palavras faladas, isso acabava distorcendo a realidade ou dificultando com que o conhecimento chegasse às pessoas. Então, o fato de termos palavras diferentes para definir coisas diferentes, o fato de que você pode ler uma mesma coisa com palavras diferentes em várias versões, também distorce o conhecimento. A gente acaba não enxergando como um só. Então, deveria ter uma padronização na divulgação do conhecimento, para que aquela linguagem comum não distorcesse o que fosse real. Show de bola? A próxima, senhores, é sobre os ídolos da caverna. Aqueles são próprios do ser humano mesmo, da sua constituição física, mental, de cada um, sua experiência de vida, sua educação, seu meio, os quais prejudicariam o processo de conhecimento da realidade. Bem, de acordo com o nosso camarada Francis Bacon, o que vai acabar acontecendo vai ser o quê? A vida de cada um acaba limitando o que ele tem como sendo certo e o que ele tem como sendo errado. As próprias capacidades intelectuais de cada um limitam uma pessoa a enxergar e a outra não. A educação de cada uma permite avançar em tal conhecimento ou não. As experiências que cada um tem podem ser totalmente diferentes para uma coisa só. Você imagina, por exemplo, você enxergar um prato com um bifão sangrando, né? Para uma pessoa que é vegana ou vegetariana, aquilo não desce. Agora, para aqueles que não têm restrição alimentar ou são carnívoros, aquilo é uma beleza. Então,
O que você observa difere de pessoa para pessoa, porque cada um tem experiência diferente, tem sentimento diferente, tem educação diferente. Essas coisas acabam impossibilitando um consenso de realidade, acabam impossibilitando você enxergar a realidade, sacou? E por último, os ídolos do teatro. Esse aí, meu camarada, são aqueles resultantes das filosofias e ciências que criam mundos científicos e teatrais, e que muitas vezes aceitamos. Você observa que ele está se referindo principalmente à escolástica, aquela explicação da igreja das coisas, beleza? Obviamente, na visão do Bacon, é impossível desfazer-se de todos os ídolos, mas conhecendo sua natureza, a gente poderia combatê-los. O que o camarada está querendo dizer é o seguinte: muitas das coisas que nós colocamos como sendo certas ou erradas, ou que a gente pode testar ou não, vai ser resultado das crenças que nós temos. Então, ele fala que as crenças acabavam atrapalhando o desenvolvimento da ciência, ou acabavam distorcendo, sacou? Ou desconsiderando. Ela deveria ser livre de superstições, livre de costumes, livre de linguagens diferenciadas, livre de ideias próprias ou senso comum, sacou? Para poder ser pedida, para poder ser pesada, medida, testada várias e várias vezes para se chegar a uma realidade. Sem esses vícios, show de bola? Sem essas coisas que atrasam o desenvolvimento, sem essas superstições, sem conhecimentos ou pré-conhecimentos religiosos, morais ou éticos. O que tem que ser testado, tem que ser testado. Não importa se alguém já falou que é bom ou ruim. Não importa se alguém já afirmou que isso é certo ou errado. Show de bola? Massa. E aí, meu camarada, como que ele, como que ele propunha uma solução, então, para a gente se livrar dessa parada, para se livrar desses vícios que atrapalhavam a gente enxergar a realidade? Bem, o Bacon vai propor um método indutivo de investigação. Ele vai criar um modelo de investigação através do método da indução, a qual está baseado na observação precisa e minuciosa dos fenômenos naturais. Saca só isso, velho. Com o intuito de combater os erros provocados pelas crenças nos ídolos, Bacon propõe um método indutivo. Segundo ele, essa metodologia estaria dividida em 4 etapas. O que seria um método indutivo? É você pegar do particular para se chegar ao geral. Então, você imagina que você fala, aquele ser tem penas, uma galinha tem penas, um papagaio tem penas, uma beija-flor tem penas. Estou partindo do individual para ir para o geral. Logo, todas as aves têm penas. Percebe? Em que se basearia a ciência, então, empirista? Primeiro, a coleta dos dados a partir da observação rigorosa da natureza. A natureza é fonte de todo conhecimento. É a partir da observação da natureza que você vai ver rotação, translação, ΔE sobre ΔT, velocidade média, força gravitacional, show de bola? Depois que esses dados fossem rigorosamente coletados e observados, você deveria organizá-los de forma sistemática e racional, para que fosse fácil você compará-los. Depois você iria formular hipóteses, segundo a análise desses dados. Igual eu estava te falando, essa tem pena, a galinha tem pena, o pato tem pena, a avestruz tem pena, beija-flor tem pena. Então você classificaria isso, organizaria isso de forma sistemática e formularia uma hipótese. Se todas elas têm penas, será que elas têm algo em comum? Todas elas podem ser classificadas como aves. E aí você vai comprovar essa hipótese a partir da experimentação. Realmente, todas as aves do mundo possuem penas? Então, é uma busca incessante para se provar que essa realidade realmente existe. Então, eu coleto informações se baseando na observação da natureza, eu vou catalogar essas informações e colocá-las de forma sistemática, eu vou formular uma hipótese para poder saber se aquilo que eu estou perguntando vai dar verdade ou mentira, e comprovo se é verdade ou mentira através das experimentações. Show de bola? E aí, meu camarada, vamos para o próximo. O nosso camarada, John Locke. John Locke está em todas, né? Também filósofo, político, médico, químico, teólogo, pensador. Esse camarada vai desenvolver suas teorias sobre a origem e o alcance do conhecimento, né? Esse conhecimento, ele é o que realmente? A principal obra que disserta sobre isso é a obra sobre o entendimento humano. Show de bola? E aí, meu camarada, para o John Locke,
nós somos uma tábula rasa. Para o John Locke, o princípio do empirismo é o que deve prevalecer. O inatismo, não. O inatismo, além de não provar nada, ele é completamente desnecessário para a teoria do conhecimento, de acordo com John Locke. Se realmente nossas almas imortais compartilhassem o mesmo estoque de informação, olha como que isso é massa. O mesmo estoque de informações, porque todos nós não teríamos as mesmas concepções científicas do mundo, por exemplo. Por que os europeus desenvolveram a ciência enquanto os índios que habitavam as Américas não? Então, a ideia de que todo mundo tem um conhecimento inato é colocado em xeque por ele. Por ele, nós somos uma tábula rasa. E tudo o que nós temos de conhecimento vai sendo acumulado ao longo das nossas experiências de vida. Então, segundo Locke, Deus nos conferiu apenas as faculdades para que pudéssemos adquirir o conhecimento, dentro de certos limites. Contraria o inatismo. Ele afirma que ao nascermos somos uma folha em branco, uma tábula rasa. Diziam os pilistas que é escrita na medida em que vivemos e temos experiência do mundo. Essa tábula rasa, como eu estou te falando, vai sendo preenchida ao longo da nossa história, ao longo da nossa vivência. E olha essa frase dele. Suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel em branco, desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer ideais ou ideias. Como ela é suprida? De onde lhe provém um vasto estoque que ativa e que a ilimitada fantasia do homem pintou com uma variedade quase infinita? De onde aprende todos os materiais da razão e do conhecimento? E a isso respondia o John Locke, da experiência. Todo o conhecimento acumulado vai vir da experiência que você tem. Ou seja, todo o nosso conhecimento é fundado e deveria ser fundamentalmente, meu velho, baseado na experiência. Todo o nosso conhecimento está fundado e dele deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Show de bola? É massa essa ideia do nosso camarada John Locke. E ele fala que existem limites, né, do conhecimento nas ideias. Olha essa ideia do Locke. O que o John Locke diz é que somente a experiência nos fornece as ideias que habitam nossos pensamentos. Em outras palavras, que o conhecimento tem um início externo fora do homem. Tem um início externo, é fora do homem. Ideias, segundo o filósofo inglês, são objetos do conhecimento, isto é, a matéria do qual o conhecimento é formado. Elas são percebidas pelos sentidos, mas é o entendimento que confere o, por assim dizer, acabamento final. Então, para ele, veja bem essa parada. Todo conhecimento, portanto, está fundamentado na experiência, que nos fornece as ideias que constituem tudo aquilo que podemos saber sobre o mundo. As fontes dessas ideias, de acordo com Locke, vêm de onde? São duas, de acordo com o nosso camarada John Locke. Vamos lá. Sensação, sentido externo. É a percepção de objetos sensíveis e particulares, como o gosto de uma maçã, a sensação de uma xícara quente de café, o som da sua voz, da voz da sua mãe, ou a visão de um pôr do sol. Essa, de acordo com o nosso camarada John Locke, ela é uma ideia de sensação ou sentido externo. As nossas experiências tatáveis, olfativas, visuais, palatares, beleza? E já tem a reflexão, o sentido interno, né? É a percepção da operação das nossas mentes com as ideias ali depositadas pela sensação, derivando as dúvidas, crenças, vontades e o conhecimento propriamente dito. Ou seja, você vai sentir o calor do sol, mas você depois reflete, esse calor está acontecendo por quê? É somente com o segundo estágio, o da reflexão, que atingimos o entendimento das coisas. Mas sem as janelas abertas para a luz vinda da experiência, nossa mente permanece como um quarto escuro. Os limites do que podemos conhecer desse modo são as ideias, e não podemos ir além delas. Então, nós temos primeiro as ideias que são objetos de sensíveis de sensações, do que vem de fora. E depois daquilo que você sentiu, o que vem do mundo exterior, um gosto, um toque, um calor, você vai refletir sobre aquilo. A reflexão sobre aquilo é justamente as ideias. Show de bola? E aí, meu camarada, Locke ainda vai dividir as ideias em dois tipos, né? Você pode ver como que ele sistematiza todo o processo. De acordo com John Locke, essas ideias que são percepções internas, né? Ou externas, como você viu na tela anterior, olha lá.
sensação ou sentido externo, reflexão ou sentido interno. Pode ser dividida essas ideias ainda em dois tipos. As que são simples, são as que nos chegam misturadas num objeto, mas que podem ser separadas pelos diferentes sentidos pelas quais as percebemos. Uma textura lisa, o aroma perfumado, o gosto doce, a consistência firme, a cor vermelha, são ideias simples que podemos distinguir da maçã. Ou seja, isso aí viria, meu velho, dos sentidos externos. Já as complexas é quando a nossa mente junta tudo, sacou? É preenchida dessas ideias simples. Podemos formar, combinando-as, ideias complexas, como, por exemplo, homem, beleza, maçã, universo. Observa o que o nosso camarada John Locke fala a respeito disso, então. O exame todo entende que permite propor resoluções de problemas importantes, problemas filosóficos, que envolvem conceitos como espaço, tempo, infinitude, substância, Deus, liberdade e próprio poder. Então, nós temos que testar, temos que sentir, e após sentir, pensar sobre aquilo que pensamos, pensar sobre aquilo que sentimos. Show de bola? Então, voltando lá, ó. Essas ideias podem ser de sensação externa ou de sensação interna. Quando você tem uma sensação de um sentido externo, é o que você percebe pelos sentidos. E os seus sentidos vão fazer a reflexão daquilo. São as ideias que estão acontecendo. Essas ideias, então, elas podem ser classificadas como simples, você simplesmente passar a mão em algo que é caracachento, colocar a mão em algo que é quente. Pode ser complexa, quando você mistura ó, esse caracachento com esse quente, pode formar o quê? Sacou? Um pé de moleque. Então, é uma ideia mais complexa, que você combina para formar uma outra parada. Show de bola? E tem os graus do conhecimento. O camarada é diferenciado. Como assim os graus do conhecimento? Olha aí. Em resumo, diz Locke, conhecimento consiste na percepção do acordo ou desacordo de duas ideias. Parece-me, pois, que conhecimento nada mais é do que a percepção da conexão e acordo, ou desacordo e rejeição, de quaisquer de nossas ideias. Em relação à natureza, a certeza dessas afirmações, Locke classifica os graus de conhecimento em três. Então, você pode ter um conhecimento que vem de uma experiência interna, sensações, ou de uma experiência interna, reflexões. Ela pode ser classificada como simples, quando você simplesmente coloca a mão em algo que é quente, ou complexa, quando você começa a pensar por que queimou sua mão. E você pode ainda ter essa ideia dos graus de conhecimento em três níveis. O primeiro grau de conhecimento, como você está vendo aí, é o intuitivo, é o mais fácil. É aquele que a mente percebe o acordo ou desacordo entre as partes imediatamente, sem a necessidade de outras ideias. Por exemplo, quando percebo que o branco não é preto, o quadrado não é um triângulo, ou que 1 mais 1 é igual a 2, esse é o tipo mais seguro e claro de conhecimento humano. É o intuitivo. Só de você olhar, ou seja, você olhou, você viu, você utilizou a percepção sensitiva. Você olhou, você já sabe que um triângulo não é feito, meu camarada, com, com duas linhas. Você sabe que o branco não é preto, só de olhar. Você sabe que 1 mais 1 é 2, só de olhar, sacou? Então, esse é um tipo de grau de conhecimento intuitivo. Não precisa de uma quantidade grande de inteligência para poder saber que aquilo ali é real e verdadeiro. Tem o conhecimento demonstrativo. É quando a mente necessita de ideias subsidiárias para perceber o acordo ou desacordo entre as duas ideias. São as chamadas provas, né? Para saber, por exemplo, que três ângulos de um triângulo são iguais a dois ângulos retos, preciso verificar essas medidas. Então, demonstrativo é quando você compara, sacou? É quando você tem que saber se aquilo está de acordo ou desacordo. Para eu poder saber se o triângulo, meu velho, tem todos os lados iguais, eu tenho que medir. Eu tenho que ter prova de que isso está acontecendo. Então, esse é um caráter demonstrativo. E tem o sensível. Né? É a percepção que temos de objetos particulares externos através dos sentidos. Apesar de Locke incluir esse terceiro tipo em os graus de conhecimento, mesmo sendo menos claro e seguro dos três anteriores, o filósofo diz que o raciocínio que não foi intuitivo ou demonstrativo é artigo de fé ou de opinião, não conhecimento propriamente dito, né? Então, o camarada vai dar graus de conhecimento. Esse sensível aí é aquele que ele fala
que é o mais perigoso. O primeiro que você viu, que é o intuitivo, é só de olhar. O demonstrativo, você vai ter que provar. E o sensível são essas percepções que você tem das coisas, sem a necessidade de ter fé ou religião para poder saber disso. Show de bola? E aí, vamos para o nosso último, que é o nosso camarada David Hume. No caso, vamos lá dar uma ampliada no David Hume. Hume, seu analfa. David Hume. Vamos lá. Bem, esse camarada, velho, ele é um empirista punk mesmo, daquele que vai falar assim, ó, tudo que não pode ser sentido pelos sensos, tudo que não pode ser sentido sensorialmente não existe, não é realidade. A posição doutrinária assumida por Hume pode ser explicada pelo subtítulo do tratado Ensaio para introduzir o método experimental de raciocínio nos assuntos morais. Olha essas três coisas de Hume. Para Hume, a realidade só existe o que percebemos pelos sentidos. Só isso que é realidade. Conhecimento. Conhecimento está restrito ao momento da experiência. E as lembranças são falsas e causam falsas conexões. Veja bem, para Hume, apenas as sensações provocadas pelos sentidos seriam capazes de realmente demonstrar a realidade das coisas. E a realidade, ela só existe percebida por tais sentidos. Lembrando que o conhecimento está restrito ao momento da experiência, porque a sua lembrança te engana. Você vai lembrar o gosto de uma maçã, mas você não vai lembrar o gosto da maçã com todas as características do momento que você comeu aquela maçã. Então, por isso que as lembranças são falsas e elas causam falsas conexões. Elas acabam fantasiando a realidade. Show de bola? E o nosso camarada David Hume vai falar o quê? Ó? Toda obra de Hume pode ser explicada pela preocupação de implantar nas ciências morais a posição metodológica assumida por Isaac Newton no domínio da astronomia e da física, posição que se define como positiva no sentido que se abstém de toda hipótese que não resista à verificação experimental. Hume é essencialmente cético e fenomenista. Ele analisa os fenômenos naturais para chegar à realidade deles. E é cético com relação. Se eu não posso experimentar, isso para mim não existe. Observa? Olha isso aí. Como consequência de obedecer com rigor à orientação newtoniana, resultavam excluídas as especulações sobre a natureza da alma, assim como os discursos do que é absoluto, do que é a priori, né? O que é a priori, Pô, eu vou ficar discutindo sobre o que não pode ser provado, eu vou ficar discutindo sobre coisas que são metafísicas, eu vou ficar discutindo sobre questões de deidades, de religião. Isso simplesmente atrasa o desenvolvimento da ciência, isso simplesmente é perda de tempo, porque eu não posso comprovar, não posso senti-lo. Tanto a nosso respeito, olha essa frase dele agora, tanto a nosso respeito quanto a propósito do mundo, apenas poderíamos conhecer aquilo que pudesse oferecer a observação e a experiência, promovendo-se assim a eliminação de hipóteses inverificáveis. Então, o que não pode ser verificado não vai ser estudado pelo Hume. Olha só essa próxima frase dele que é muito legal. O fenomenismo de Hume não se funda em razões metafísicas. Na verdade, Hume nunca pretendeu resolver o problema da coisa em si. Em relação a esse problema, e na medida em que lhe fosse proposto, por idealistas, por realistas, simplesmente recusaria o debate e se declararia cético. Não discuto, não vou perder tempo, não vou gastar energia em coisas que eu não posso mensurar, em coisas que eu não posso sentir realmente a partir de tato, olfato, né, paladar e assim vai. O fenomenismo de Hume é puramente metodológico, é da mesma ordem que se institui a relação da ordem física, quando se limitou o objeto da ciência ao que se revela acessível à observação e à experiência. O que está falando aí? O que está falando, meu velho? É que quando ele fala que ele é um fenomenista, é porque a partir da análise dos fenômenos, da observação da natureza, que você vai encontrar a realidade, sacou? Não é porque eu vivo dos fenômenos, não, eu sou um estudioso dos fenômenos e vou repetir a experiência neles para ver se sempre esses fenômenos vão acontecer de forma igual, sacou? Existe um método. Hume somente se propõe a estudar os fenômenos sem que essa decisão implique nem direta, nem indiretamente na solução de qualquer problema metafísico. Então, eu vou estudar os raios por uma questão de energia.
Eu vou estudar os ventos por uma questão de energia. Não porque o Deus do vento fez isso, ou se o vento veio, ele apareceu de qual Deus. Não. Eu vou estudar o fenômeno em si. O que forma o vento? O que faz ter a chuva? Ela tem que ter uma função prática de conhecimento para a humanidade. Eu não vou debater que Deus é o criador da chuva. Eu não vou debater, meu velho, que em qual situação metafísica ou imaginária acontecem os ventos. Esse é o Hume, sacou? E aí você vai ter, rompendo com a metafísica, o nosso camarada David Hume vai falar o quê? Ó? Muito dos filósofos contemporâneos ainda discutem as teses de Hume sobre religião, né? Mas, com seu habitual ceticismo, rompendo definitivamente com a tradição metafísica ocidental, Hume nega a possibilidade de se verificar por meio de testemunhos históricos ou os milagres que supostamente suspendem as leis da natureza como algo real ou factível. Então, analisar testemunhos históricos, passagens da Bíblia, milagres, não vai rolar, sacou? Para Hume, não é possível se admitir nenhuma prova da existência de Deus nessa existência. Então, escritos bíblicos, pessoas afirmando que passaram por uma situação de milagre, passaram por uma situação de cura, não servem de base para análise empirista, porque não dá para sentir, não dá para pesar, não dá para ver, sacou? E ele fica de fora. Para ele, o que não pode estar dentro dos sentidos não merece ser estudado. Bem, senhores, nós encerramos aqui o nosso empirismo, dando tchau para o nosso camarada que assistiu a aula com a gente aqui. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer coisa, vocês sabem como entrar em contato comigo ou assiste de novo. Beijo para vocês. Até mais. Tchau. Valeu, galera. Show de bola. E lá se foi o empirismo. Adiós, muchachos. Adiós, muchachos, compañeros y amigos. Adiós, amigos, meus camaradas.